A história começa mostrando um homem, Frank Valera, que acabou de sair de seu carro e entrou em um restaurante. Frank parecia ser um homem muito quieto. Mesmo quando a garçonete lhe ofereceu o cardápio e lhe trouxe o café, Frank permaneceu em silêncio. Entretanto, por trás de seu silêncio, descobriu-se que ele tinha uma audição muito aguçada. Ele podia até mesmo ouvir sussurros de longe. Graças a essa habilidade, ele podia ouvir vozes vindas da cozinha. Ele então se levantou e entrou na cozinha, fechando a porta por dentro. Em seguida, atacou imediatamente um cozinheiro. A cena então mudou para o passado, quando Frank estava ocupado trabalhando em seu escritório. Ele era um advogado bem-sucedido e ambicioso que vivia em uma mansão com sua esposa Sue Valera e sua filha Olivia Valera. No entanto, seus compromissos profissionais tornavam difícil para Frank encontrar tempo para sua família. Um dia, Olivia ligou para Frank porque ele havia prometido ir vê-la atuar na peça da escola. Mas, no final, Olivia teve de suportar a decepção, pois quando ela foi ver as arquibancadas antes do início do espetáculo, só viu sua mãe. Na verdade, Frank havia tentado chegar a tempo, mas estava preso no trabalho. Depois de terminar, ele correu para o local do show, mas infelizmente era tarde demais. O show já havia terminado. Sem poder fazer nada, Frank volta para casa, mas descobre que Sue e Olivia ainda não voltaram. Frank só pode esperar ansiosamente pelo fim do dia. Sua preocupação aumenta quando a polícia chega à sua casa. O policial informa que Sue e Olivia estão mortas e pede a Frank que o acompanhe até a estação de trem, onde os corpos de Sue e Olivia foram jogados em um poço pelo assassino. Assim que os viu, Frank correu em direção a eles como se quisesse abraçá-los, mas a polícia o impediu. O funeral de Sue e Olivia foi solene. Muitos convidados estavam presentes, inclusive o sogro de Frank, Chunky. Chunky sempre não gostou de Frank, e seu ódio aumentou após a trágica morte de Sue e Olivia. Chunky culpa Frank e sua ganância pela morte de Sue e Olivia. Isso porque, como advogado, Frank só estava disposto a defender pessoas importantes e ricas, independentemente de a pessoa que ele estava defendendo ser culpada ou não. Chunky então encerrou a conversa dizendo que não queria ouvir mais nada de Frank. Após o funeral, Frank sempre foi atormentado pela culpa. Ele passava o tempo sentado no quarto de Olivia, lendo suas anotações. Entretanto, um dia, Frank vai à delegacia de polícia para perguntar sobre o caso da morte de Sue e Olivia. Ele conhece Lustiger, o detetive encarregado do caso. Lustiger explica a ele que, com base nos resultados da investigação na cena do crime, sua equipe encontrou alguns fios de ouro. Mas a descoberta não foi suficiente para ser usada como prova concreta. Furioso com a lentidão da polícia, Frank só conseguia expressar sua dor ficando bêbado. Uma noite, depois de beber vários copos de álcool, ele foi a um bar e desceu as escadas, onde viu uma briga violenta com uma grande multidão. Frank, bêbado, provocou deliberadamente um dos lutadores para que o espancasse. Surpreendentemente, no dia seguinte, Frank participou da briga como um dos combatentes. Felizmente, ele foi salvo por um policial chamado Angstrod. Ele era o policial que havia levado Frank para a estação de trem. Enquanto conversavam em um bar, Strode admitiu que também havia participado da briga ilegal apenas para aliviar seu estresse. Além disso, Strode disse que a investigação havia sido temporariamente suspensa. Frank explodiu quando ouviu a notícia. No meio da noite, uma garota se aproxima de Frank a caminho de casa. A garota se oferece a Frank, mas, como ela ainda é muito jovem, Frank a rejeita. Pouco tempo depois, um homem veio buscar a garota. Não querendo que a garota caísse na prostituição infantil, Frank repreende o homem. O homem respondeu à repreensão de Frank batendo nele até sangrar. Frank conseguiu contra-atacar o homem, mas a garota subitamente esfaqueou Frank na coxa esquerda, fazendo com que ele perdesse o equilíbrio e caísse contra a janela de uma livraria. Felizmente, ele caiu em uma pilha de prateleiras e pôde usar um livro para estancar o sangramento da facada. Ele saiu cambaleando da loja para se esconder da polícia. Escondido, Frank leu o livro que havia usado para cobrir o ferimento. Era um livro sobre as meditações de Marco Aurelius. Inadvertidamente, ele leu a parte do livro que falava sobre a punição de crimes para aqueles que confessassem. Além disso, todos os dias, Frank continuava a ler o livro, o que o motivou profundamente a estudar artes marciais. Posteriormente, ele começou a treinar vigorosamente em várias artes marciais, do karatê ao boxe. Um dia, Frank desenhou uma linha sobre a boca de um homem na capa de um livro que estava lendo, indicando que dali em diante ele juraria não dizer uma palavra até que pudesse se vingar dos assassinos de sua esposa e filha. No dia seguinte, Frank visitou o local onde os corpos de Sue e Olivia foram abandonados pelo assassino. Lá, ele encontrou um container cheio de móveis, como se fosse uma casa. O container tinha um buraco que levava ao local onde os corpos de Sue e Olivia haviam sido encontrados. Sem conseguir encontrar nenhuma pista, Frank voltou para seu carro, estacionado perto de um viaduto. Quando chegou,
viu 4 bandidos tentando arrombar seu carro. Os bandidos forçaram Frank a entregar as chaves do carro a eles. Frank, que havia jurado não falar, permaneceu em silêncio enquanto os bandidos o ameaçavam. Então, um dos bandidos ordenou que seu cachorro atacasse Frank. Mas, milagrosamente, o cão apenas latiu, como se estivesse hesitando em atacar Frank. Mas quando Frank olhou para o cão com um olhar ameaçador, o cão fugiu imediatamente. Seguiu-se uma luta em que os 4 bandidos atacaram Frank simultaneamente. No entanto, Frank conseguiu derrotar todos eles. Frank então agarrou um dos bandidos e mostrou a ele uma foto de Sue e Olivia. Infelizmente, o bandido não sabia nada sobre o caso de assassinato, então Frank o deixou ir. Mas quando Frank estava prestes a entrar em seu carro, o bandido atirou nele. Apesar de estar ferido, Frank conseguiu espancar o bandido. Pouco tempo depois, o cachorro que havia fugido voltou e se aproximou de Frank após ver que ele estava ferido. Ao mesmo tempo, os 4 bandidos saíram correndo, sem saber que Frank estava inconsciente ao lado de seu carro. Quando acordou, Frank estava em uma casa ocupada por uma enfermeira chamada Alma. Depois de se apresentar, Alma informou a Frank sobre sua condição quando o encontrou na estação de trem. Frank não respondeu e se recusou a falar. Frank foi embora sem sequer agradecer, embora Alma tivesse a intenção de tratar seu ferimento. Do lado de fora da casa de Alma, o cachorro estava esperando por ele. O cão seguia Frank para onde quer que ele fosse. Ao ver isso, Frank decidiu levar o cão para sua casa. Todos os dias, Frank continuava a coletar provas para descobrir os assassinos de Sue e Olivia, desde recortes de jornais até fotografias relacionadas ao caso do assassinato. Em uma tarde, Alma veio devolver a carteira que havia deixado na casa de Frank. Frank convidou a Alma para entrar. Inesperadamente, Alma descobriu por que Frank se recusava a falar. Com a ajuda de Alma, Frank conseguiu identificar os ocupantes do container próximo à cena do crime. De acordo com Alma, o ocupante do container trabalha em um restaurante. Frank então vai ao restaurante para encontrar o ocupante do container, um cozinheiro apelidado de Chivers. Frank dá uma surra em Chivers, antes de mostrar a ele uma foto de Sue e Olivia. Chivers acaba confessando que testemunhou o assassinato delas, mas não viu claramente o rosto do assassino. Chivers só pode confirmar que o criminoso estava usando um uniforme da polícia e que deixou a cena do crime em seu carro. O próprio Chivers admite que só pegou o dinheiro da carteira deixada no carro de Sue. Depois disso, ele jogou a carteira fora. Para confirmar as palavras de Chivers, Frank volta para inspecionar a cena do crime. No entanto, dessa vez ele está acompanhado de seu novo cachorro, que se mostra muito útil. O cão encontra a bolsa de Sue em um bueiro. Frank então vai para a delegacia de polícia, onde entra sorrateiramente na sala de Lustiger e abre os dados em seu computador. Frank quer saber quem eram os policiais de plantão quando Sue e Olivia morreram. Para sua surpresa, ele vê o nome de Strode. Ele duvida que Strode tenha matado sua esposa. Então, para descobrir seus motivos, Frank segue Strode aonde quer que ele vá por 7 dias e 7 noites. Um dia, enquanto Frank segue Strode até sua casa, ele vê Strode saindo da casa. Frank entra sorrateiramente na casa, em busca de provas. Na sala de estar, ele vê uma foto de Strode com sua filha. Depois, quando vai ao guarda-roupa, encontra um dos uniformes de polícia de Strode com um dos fios dourados soltos de um distintivo bordado na manga. O fio dourado lembra Frank da evidência que Lustiger havia encontrado algum tempo antes. Intrigado, Frank foi mais fundo no guarda-roupa de Strode. Ele encontrou uma passagem secreta no guarda-roupa que continha uma mochila. A mochila continha várias revistas que relatavam a presença de Frank no funeral de Sue e Olivia, bem como de quando Frank ainda era advogado. Um dos artigos informava que ele havia conseguido libertar os autores do assassinato da filha de Strode. Naquela tarde, quando Strode voltou para casa, encontrou uma fotografia presa no para-brisa de seu carro. No verso da foto, Frank havia escrito uma mensagem pedindo a Strode que o encontrasse na estação da Kingsman às 23 horas daquela noite. O local de encontro era um armazém vazio na estação. Strode saiu do carro com cautela, mas Frank havia se escondido. De repente, ele atacou Strode. Um momento depois, começou uma briga. Ambos tinham habilidades iguais em artes marciais. Mas, no final da luta, Frank, que teve a oportunidade de esfaquear Strode, de repente decidiu deixá-lo viver. Frank conseguiu superar seu desejo de vingança. No final do filme, Frank sai do tribunal, onde acabou de assistir ao julgamento de Strode, condenado por seus crimes. Mais tarde, Frank, acompanhado por Alma, visita os túmulos de Sue e Olivia. Em frente aos túmulos, Frank encerra seu voto de silêncio e as primeiras palavras que saem de sua boca são "Eu amo você". Se você gostou deste vídeo, deixe um like e inscreva-se. Obrigado por assistir.